Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes e esse é o nosso vídeo para a semana de 30 de março a 3 de abril de 2015. Nesse vídeo vamos falar dos pontos principais de interesse de acordo com os períodos do gráfico mensal, semanal e diário e também a provável direção de cada um dos pares, certo? Vamos procurar marcar os pontos principais de interesse e ser aí o mais objetivos e mais claros possíveis nessa nossa análise. Primeiramente, nós temos aqui no EURUSD esse ponto que é uma zona de suporte, que anteriormente foi suporte, e agora pode funcionar como resistência caso o preço decida voltar lá, certo? Esse é um ponto extremamente importante, e também temos esse outro ponto aqui embaixo, que o mercado, de certa forma, tem respeitado aí mais ou menos, né? Até porque ele deu um rompimento bastante grande, mas aparentemente não sabemos ainda o que vai acontecer durante essa semana que está começando, mas, enfim, aparentemente esse mês de março vai se fechar mais ou menos como pinvar. Mas os pontos mais interessantes, mais importantes, são esses aí, certo? No gráfico semanal, nós não temos aí nenhum ponto além desses, que já foi marcado no próprio gráfico mensal. E no gráfico diário, nós temos esse nível intermediário, que é o nível mais próximo aqui de onde o preço está agora, certo? Aqui atrás foi uma zona de suporte importante e agora já funcionou duas vezes como uma zona de resistência, aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Ok? Temos uma tendência de queda também no gráfico diário, a média de 30 passa mais ou menos por aqui, e isso pode significar possíveis oportunidades de venda. Portanto, aqui considerando o gráfico de 4 horas, eu estou particularmente interessado nessa linha de tendência de alta também, para H4 para o EURUSD ao longo dessa semana. Esses são os pontos principais de interesse. Como o mercado deu aqui o que parece, não sabemos ainda, mas o que parece ser um falso rompimento dessa zona de suporte, é possível que talvez ele suba, ok? Mas acredito que esse movimento de alta só vai acontecer caso acontecer o rompimento dessa zona de resistência. Se acontecer o rompimento, então sim, o movimento de alta será uma realidade, acredito eu. Caso contrário, caso o mercado retome a tendência de queda, então no gráfico semanal, isso aqui não terá sido um falso rompimento, mas apenas um novo movimento de queda, certo? Exatamente por causa disso que essa é uma zona extremamente importante para o gráfico, para o EURUSD ao longo dessa semana. A direção, deixa eu marcar aqui, é tendência de queda, certo? Predominantemente queda. A direção então para essa semana é uma tendência de queda. Vamos ver o próximo par, GBP/USD. No gráfico mensal nós temos vários níveis de resistência, de suporte. Esse aqui é o nível de suporte do gráfico mensal. Nós podemos ver aqui nesse ponto. Também esse mesmo nível funcionou como suporte no gráfico semanal. Deixa eu subir um pouquinho mais. Isso, logicamente, pode significar possíveis oportunidades de compra. Isso falando aí do gráfico semanal, certo? Temos também o início do rompimento dessa linha de tendência de alta. O mercado deu aí o rompimento dessa linha de tendência de alta. Mas, para que se concretize aí o rompimento, esse aqui é o ponto principal de interesse para essa semana, certo? Caso o preço consiga de fato continuar caindo, logicamente isso vai concretizar o rompimento dessa zona de suporte e, portanto, continuar a tendência de queda que temos nos últimos dias. E no gráfico diário, o que nós temos essa linha de tendência de queda, cujo rompimento, logicamente, vai significar para a gente a inversão da tendência de queda e talvez o início de uma tendência de alta. Basicamente, esses são os meus dois pontos principais de interesse. Essa zona de suporte, ok? E a linha de tendência de queda. E no gráfico de 4 horas, aqui H1 vai dar para ver um pouco melhor, nós temos essa linha de tendência de alta e temos essa linha de tendência de queda que se forma um triângulo. Então isso aqui é algo importante para nós considerarmos também ao longo dessa semana que está para começar, está começando, certo? O SDJPY no gráfico mensal temos uma zona de resistência que passa por aqui. O preço não chegou a tocar exatamente no gráfico mensal, e não temos mais nada no gráfico mensal, nada aí muito importante, apenas esses níveis. No gráfico semanal, deixa eu diminuir,
Exatamente. Não temos mais nada, apenas esse ponto. Temos um ponto aqui que pode servir como suporte, caso o preço dê uma retração um pouco importante. Logicamente, estamos falando de 850 pips, mais ou menos, o que pode levar um bom tempo para o preço cair, certo? E no gráfico diário nós temos algo bastante interessante, que é esse topo duplo. Topo duplo nós sabemos que significa fraqueza por parte dos compradores, nesse caso, porque o topo duplo enfim, topo duplo é sempre para cima, né? Mas enfim, mostra fraqueza por parte dos compradores e possível inversão de tendência. Quando se trata de um fundo duplo, isso significa fraqueza por parte dos vendedores, certo? Ponto principal de interesse. Bom, eu tenho dois pontos que eu estou particularmente interessado ao longo dessa semana. Esse aqui é um deles e outro é esse por aqui, que o preço iniciou o rompimento aí, certo? Bastante claro esses dois níveis. Não nos resta dúvida de que pode dar para a gente possíveis oportunidades de compra e de venda. E também temos um outro ponto que também é importante, que é esse nível aqui embaixo, certo? Esses são os pontos principais. Direção. Bom, no meu ponto de vista, particularmente, acredito que a direção principal é de queda. De forma alguma, estou dizendo para você entrar comprado ou vendido, absolutamente nada disso, certo? Essa é uma direção provável do preço, para onde ele pode ou provavelmente vai se movimentar, caso, enfim, se consolide aí essa tendência de queda, talvez tenha buscar esse nível, e esse nível é um ponto bastante interessante, certo? A direção, portanto, provável é de queda, e as minhas operações vão estar inicialmente, a situação do mercado pode mudar ao longo dessa semana, mas inicialmente vão estar pautadas nessa direção de queda. Também temos o SDCAD. No gráfico mensal, nós podemos ver algo parecido, um cenário mais ou menos parecido com o do SDJPY. Temos uma zona de resistência, o preço não chegou a tocar lá em cima. No gráfico semanal, exatamente o mesmo cenário, não temos aí mudança. E no gráfico diário, esse topo duplo, mostrando para a gente fraqueza por parte dos compradores. De forma similar, nós temos aqui também na parte de baixo essa zona de suporte, certo? Mostrando para a gente claramente uma lateralidade dentro desse período aí. Acontecendo um rompimento para baixo dessa lateralidade pode significar possíveis oportunidades de venda, e acontecendo para cima pode significar possíveis oportunidades de compra. Mas lembrando que caso aconteça o rompimento dessa resistência, um pouco mais para cima nós temos a resistência do gráfico mensal, portanto não acho que seja interessante. Depois de todo esse movimento de alta, o mercado entrou nessa lateralidade, eu espero sinceramente que ele comece a retrair. Portanto, meus pontos principais de interesse são esses marcados em amarelo. Ok? Estou aguardando que aconteça o rompimento, deixa eu escrever, rompimento do suporte. Eu estou aguardando que aconteça o rompimento dessa zona de suporte, e isso, logicamente, pode gerar para a gente oportunidades de venda, certo? Se acontecer o rompimento dessa zona de suporte, pode gerar oportunidade de venda, até a formação de tendências em períodos menores, como gráfico de 30 minutos e etc. Ok? Vamos ver o próximo par. AUD/USD. Gráfico mensal. Bom, temos essa linha de tendência de alta desse ponto. Falta aí muitos pips para o preço chegar até aqui embaixo, portanto não temos aí nada muito relevante para essa semana. Gráfico semanal. Temos esse ponto aqui atrás, que foi suporte, e agora esse ponto aqui no gráfico semanal, que aqui foi suporte e aqui pode, ou já está funcionando, pelo menos até o momento, como suporte, certo? Fora isso nós não temos mais nada. E no gráfico diário nós temos um ponto bastante de muito interesse, que é essa zona de resistência. Essa zona de resistência é algo extremamente importante. Também temos essa linha de tendência de queda, que o preço iniciou o rompimento dessa linha de tendência de queda, e isso pode significar possíveis oportunidades de compra, caso o mercado consiga romper essa zona de interesse, certo? Basicamente o que eu espero para essa semana então vamos lá, rompimento da resistência, e isso pode gerar oportunidade de venda, de compra, certo? Ou tendências de alta. Lembrando que isso aqui não se trata de forma alguma de sinais, de nada disso. Se trata de probabilidade. Ok? A gente pode ver aqui
como até o momento nós não temos nada que indique alta. Estou aguardando pelo rompimento dessa zona de resistência e isso pode indicar possíveis oportunidades de compra e talvez aí uma tendência de alta, certo? Vamos ver o próximo par, Euro GBP. No gráfico mensal, essa zona que aqui atrás foi resistência e aqui já está funcionando como suporte no gráfico mensal. Tivemos um falso rompimento meio grande, algo aí da casa de 250 pips. Ainda não sabemos exatamente, na verdade, se vai ser um falso rompimento ou se vai ser um rompimento verdadeiro, certo? Mas, em termos do gráfico semanal, nós não temos nenhum ponto de interesse aí que pode servir para a gente, apenas esse próprio ponto no gráfico mensal. No gráfico diário, tampouco nós temos sim um nível aqui, que é esse ponto. Vou ajeitar isso aqui um pouco melhor, certo? E esse é o meu ponto principal de interesse para o Euro GBP. Caso o mercado consiga ultrapassar essa zona de resistência, isso pode significar para a gente possíveis oportunidades de compra. Basicamente, o que eu espero para essa semana é o rompimento da resistência e possíveis movimentos de alta, certo? Já temos em H4 tendência de alta acontecendo e isso pode ser algo bastante interessante, mas eu prefiro aguardar que o mercado me mostre que de fato vai romper essa zona de suporte, que aqui pode funcionar como resistência. Eu prefiro aguardar que isso aconteça, ok? Vamos ver o próximo par, Euro AUD. No gráfico mensal nós tivemos esse ponto que aqui foi suporte, agora funciona como resistência. Não é um ponto de interesse para essa semana, até porque nós temos aí 1.500 pips até chegar lá em cima, mas de qualquer forma ainda assim é um ponto de interesse para a gente. No gráfico semanal nós temos um ponto aqui que é bastante importante, que vai aparecer também no gráfico diário, na forma dessa zona de suporte, ok? Aqui esse nível foi suporte e aqui também já funcionou como suporte ao longo dos últimos dias. Ponto principal de interesse. Bom, temos uma zona de resistência que é a máxima da semana passada e coincide, ou talvez não seja coincidência, com essa resistência dessa semana retrasada. Ok? Semana retrasada e semana passada. Portanto, o rompimento desse nível pode significar possíveis oportunidades de compra. Isso pode estar implicado na formação de tendências de alta, tudo isso levando em consideração essa zona de suporte no gráfico semanal, que pode empurrar o preço para cima aí. Certo? Portanto, o que eu espero para essa semana, deixa eu aumentar um pouco, é rompimento, resistência, e isso pode gerar aí movimento de alta. Ok? Lembrando que a sequência lógica aqui nós ainda não temos uma tendência de alta. Basicamente o que eu espero é que aconteça o rompimento da resistência e isso vai levar a movimentos de alta, certo? Euro JPY, no gráfico mensal, temos essa zona de suporte aqui embaixo, que não nos interessa de forma alguma. O mercado está a 3.500 pips. Acho difícil que ele chegue lá embaixo. E não temos mais nenhum ponto aí realmente interessante. Temos esse ponto aqui que pode servir como uma zona de suporte, mas ainda assim temos aí 650 pips mais ou menos até chegar lá embaixo, certo? Esse nível é um nível importante, logicamente. O mercado tem feito aí movimentos bastante expressivos de queda e, bom, esse ponto aqui então é um ponto de interesse. No gráfico diário, bom, primeiramente no gráfico semanal não temos mais nenhum ponto, apenas esse mesmo. E no gráfico diário nós temos alguns pontos de interesse, certo? Principalmente nós temos uma tendência de queda no gráfico diário, dá para a gente ver aqui perfeitamente, o que nos leva a considerar em H4 o rompimento dessa linha de tendência de alta como sendo aí possível oportunidade de venda, certo? Pode ser que dê para a gente oportunidade de venda. O que eu espero então para essa semana
já é o que nós já temos, já está acontecendo, não sabemos se isso vai continuar, mas já está acontecendo, é movimento de queda, certo? Essa é a direção principal para essa semana. Logicamente, nós sabemos que o mercado é dinâmico e que ele está em constante mudança. Isso quer dizer que durante a semana, o quadro que eu estou citando, que eu estou explicando para você aqui agora, pode se mudar completamente e a situação ser totalmente diferente. Okay? Mas nesse momento que eu vejo é talvez aí uma possível continuação desse movimento de queda. Vamos ver o próximo par. CAD-JPY. No gráfico mensal, nós temos essa zona de suporte, está bastante longe, essa zona de resistência que também está longe, e temos alguns níveis intermediários. Esse aqui é o mais importante deles, apesar de que não está muito, tá mais ou menos aí, né? Podemos considerar esse nível aqui como sendo um ponto interessante para o CAD-JPY. O que nós temos visto recentemente, o mercado andou um pouco de lado, deu um spike para cima, depois retornou com bastante força. Não está muito bem definido aqui uma direção, nem uma lateralidade, está meio bagunçado esse par. Certo? Para o gráfico mensal, nós temos esse ponto que já foi marcado, aparece também no gráfico semanal, e no gráfico semanal mesmo temos apenas isso, não temos mais nenhum. No gráfico diário nós temos alguns pontos de interesse, como por exemplo essa resistência, que começou a empurrar o preço para baixo, e nós temos essa zona de suporte, muitíssimo importante. Basicamente o que eu espero para essa semana é o rompimento dessa zona de suporte e a continuação do movimento de queda. Certo? Rompimento, suporte. Isso pode levar à tendência de queda, movimentos aí de queda. Ok? Esse suporte em azul. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Aí. Vamos ver o próximo par. GBP-JPY. Gráfico mensal, nós não temos nenhum ponto aí que seja realmente importante, relevante, apenas esse um. Aqui atrás funciona como suporte e aqui funciona como resistência. No gráfico semanal temos exatamente a mesma coisa, ok? E não temos mais nenhum ponto aí relativamente importante. Temos sim tendência de alta, unindo esses pontos aqui, mas logicamente está muito longe do preço, e nós temos uma outra linha que está um pouco mais próxima, que é essa aqui. No gráfico diário nós temos pontos de interesse, esse aqui é o principal ponto de interesse, e isso pode levar possíveis oportunidades de compra, ou talvez formação de oportunidade de compra a partir desse nível de suporte aqui embaixo, certo? Também temos uma linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos, e o preço está caindo. Basicamente, o que eu espero para essa semana é a reação. Eu quero ver qual vai ser a reação do preço quando ele tocar nessa zona que está marcada em amarelo. Quando o preço tocar isso, pode significar possíveis oportunidades de compra ou de venda. Não sabemos ainda. Deixa eu reajustar isso aqui. Não sabemos ainda o que o preço vai fazer no gráfico diário, certo? De qualquer forma, basicamente o que eu espero para essa semana, eu quero aguardar o toque na zona de suporte. Ou seja, eu não tenho nenhuma opinião formada com relação a essa zona de suporte. É possível sim que o mercado rompa essa zona de suporte e continue caindo, ok? Mas também é possível, logicamente, que o mercado toque nessa zona de suporte e comece a fazer movimento de alta. Como existem essas duas possibilidades e nós não sabemos o que o mercado vai fazer, eu prefiro apenas que o mercado toque nessa zona de suporte. Eu quero aguardar o toque nessa zona de suporte e, dependendo de qual for a reação, o comportamento do mercado, de acordo com essa zona de suporte, então eu quero tomar as minhas decisões. Se ele mostrar sinais de que vai respeitar essa zona de suporte, a minha função dentro do mercado é simplesmente acompanhar aquilo que o mercado gera de sinal a respeito de si mesmo, as informações que ele gera a respeito de si mesmo. Ok? Portanto, eu procuro ser o mais dinâmico possível, identificar da forma mais rápida possível as possíveis inversões de tendências, oportunidades, e mudar junto com o mercado o mais rápido possível.
certo? Também temos a DNZD no gráfico mensal. Durante um certo tempo, um bom tempo na verdade, o mercado esteve aí, ficou preso próximo dessa zona de suporte do gráfico mensal, ok? Aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte, e aqui poderia funcionar como suporte, não está funcionando, o mercado começou o rompimento dessa zona. No gráfico semanal nós podemos ver claramente como o mercado já está negociando abaixo desse nível, é um nível extremamente importante. Nós podemos ver que o preço hesitou bastante em começar a romper essa zona de suporte. Estamos aqui no gráfico diário, o preço tocou, aqui bateu e subiu de novo, aqui hesitou bastante, mas parece que finalmente aí o mercado tomou a decisão e vai mesmo romper essa zona de suporte. Como nós não temos nenhum outro parâmetro, a gente pode ver aí, não temos nenhum outro parâmetro, temos aqui o gráfico a partir de 1993, certo? Como nós não temos nenhum outro parâmetro para nós termos uma ideia, a partir daqui não existe zona de suporte, pelo menos não de 93 para cá, não existe nenhuma zona de suporte que possa servir como base ou como aí um ponto de interesse para o AUDNZD. Isso é uma faca de dois gumes. Isso pode significar uma coisa muito boa, ou seja, o mercado pode cair muito, mas também ele pode inverter a qualquer momento, porque nós não temos aí um parâmetro para saber quando vai ser um ponto de interesse, ok? De qualquer forma, enquanto o mercado estiver caindo e estiver dando oportunidades reais através do seu sistema de negociação, isso pode ser interessante, uma vez que não temos tecnicamente não temos nenhuma zona de suporte que possa impedir o preço de cair um pouco mais, ok? Exatamente por isso, esse é o único ponto de interesse, não temos mais nada. A tendência é de queda em vários níveis, até do gráfico, enfim, desde o gráfico diário até o gráfico mensal, gráfico de 4 horas, em vários níveis a tendência é de queda, certo? E podemos, basicamente, para essa semana, a direção aqui é de queda. Eu, particularmente, esse par, eu negocio pouco esse par. Foram poucas operações que eu abri nesse par até hoje. Logicamente já negociei, mas não foi muita coisa. Vamos ver o próximo, a AUDCAD, no gráfico mensal. Nós podemos ver claramente como nós temos essa resistência. Está bastante longe. Suporte também está longe. Bom, acredito que nós vamos ter informações mais valiosas aqui através do gráfico semanal. Temos essa linha de tendência de alta, o mercado rompeu, e agora temos essa outra por aqui, certo? Também temos uma outra linha de tendência de alta, que é unindo esse ponto com esse ponto aqui, e que coincide nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto. Portanto, temos duas linhas de tendência de alta bastante importantes no gráfico semanal. No gráfico semanal também temos uma linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos. Podemos ver aí como o mercado tem respeitado esses níveis. O que realmente nos interessa nesse momento é o que está acontecendo no gráfico diário. E do gráfico diário, o preço está no que eu chamo de terra de ninguém. Terra de ninguém é quando o preço está entre uma zona de resistência e uma zona de suporte. Ou seja, o preço tanto pode subir quanto pode cair. Logicamente, isso acontece em qualquer lugar do gráfico. Ele sempre pode subir e cair. Mas existem áreas, existem situações onde a probabilidade de cair é mais alta do que de subir. Ou a probabilidade de subir é maior do que cair e vice-versa. Certo? Isso acontece, logicamente, em situações de tendência, principalmente, e em situações de zona de suporte e resistência. Então, se nós temos aqui uma resistência e o preço está sendo negociado aqui em cima, existe uma maior probabilidade de que o preço caia do que dele subir. Certo? Quando o preço está na terra de ninguém, isso não acontece. Ou seja, enfim, não temos aí um parâmetro muito certo para nós nos basearmos e procurarmos por possíveis oportunidades de compra ou de venda. Portanto, ao longo dessa semana, apesar de que está um pouco longe, mas não vejo outra forma, esses são os pontos de interesse, a resistência e o suporte do gráfico mensal. Certo? Se o preço subir até lá em cima, isso pode significar, talvez, possíveis oportunidades de venda, mas basicamente esses são os pontos de interesse. Se eu quero que o preço toque lá em cima ou lá embaixo, para eu considerar qualquer tipo de negociação nesse par. Vamos ver o próximo, ao DJPY. Gráfico mensal, temos essa zona de resistência,
aqui, falta bastante ainda para o preço tocar lá. Essa zona de suporte que também vai dar para ver através de outros períodos, e não temos nada aí muito interessante no gráfico mensal, nada que não possa ser visto através do gráfico semanal, por exemplo. No gráfico semanal temos essa linha de tendência de alta que passa por aqui, o preço acabou de tocar nessa linha de tendência de alta e deu um impulso bastante importante de alta, certo? No gráfico diário podemos ver claramente, deixa eu ajustar isso aqui um pouco melhor. Ok. Ficar um pouco mais precisa aí as minhas linhas. No gráfico diário nós podemos ver claramente como temos essa zona de resistência e temos uma outra zona de suporte que dá para ver em H4, que é essa zona de suporte que passa por aqui, certo? Acontecendo o rompimento dessa zona de suporte, temos que lembrar que poucos pips mais para baixo passa uma linha de tendência de alta do gráfico semanal, e isso pode ser um problema para quem estiver vendido, ok? Temos sim uma boa quantidade de pips até chegar aqui embaixo, estamos falando aí de 200 pips mais ou menos. É possível fazer operações, logicamente, mas eu particularmente não me sinto muito à vontade com relação a esse par, devido a esse fato, certo? Acontecendo o rompimento do suporte, logo abaixo temos uma zona de suporte importante também. Eu procuro situações, eu explico isso bastante em detalhes a respeito nos cursos, eu procuro situações onde existe espaço para o preço se desenvolver. Se eu comprar, que exista muitos pips para ser feito nessa compra, ou em outros termos, falando de uma forma diferente, que não exista contradição entre os períodos, certo? Se eu comprar, que a próxima zona de suporte esteja bastante longe, que não exista contradição que possa impedir. Essa não é a situação aqui no AUDJPY. Exatamente por isso eu, particularmente, de momento, não tenho interesse em negociar esse par essa semana. Ok? Está totalmente fora da minha lista. Vamos ver o próximo. Euro NZD. No gráfico mensal, o preço rompeu vários níveis de suporte, veio caindo. Enfim, não temos nenhum parâmetro aí para nos basear nesse momento. Novamente, esse par também, a informação mais antiga que nós temos é de 99. E, bom, a única coisa que nós temos é esse ponto que anteriormente funcionou como suporte e agora pode vir a funcionar como resistência. No gráfico semanal, isso aparece para a gente de uma forma muito legal também e bastante definida. Ok? Aqui atrás foi suporte e aqui funcionou. Aqui foi suporte e aqui funcionou como suporte também. Esse nível pode funcionar como resistência quando o preço chegar aqui. E esse é basicamente o meu principal ponto de interesse para o Euro NZD ao longo dessa semana. Como estamos falando de uma zona de resistência do gráfico semanal, isso pode significar que pode ser que leve aí vários dias até o preço retornar, mas o que nós temos bem estabelecido é uma tendência de queda. Essa é a direção para essa semana, certo? Não é o caso de nós esperarmos que se forme uma tendência, até porque nós podemos ver aqui pelo gráfico mensal, a tendência é de queda e o preço vem rompendo vários níveis de suporte anteriores, aí mostrando a força da tendência de queda. E no gráfico diário, se o preço retornar para esse nível, pode dar possíveis oportunidades de venda, e é basicamente o que eu quero encontrar ao longo dessa semana. Vamos ver o próximo par. EuroCAD, no gráfico mensal. Aqui temos essa zona de resistência, aqui suporte também, e não temos mais nenhum ponto intermediário aí. Tudo está bastante longe, portanto não sabemos, enfim, tem muitos pips para o preço chegar até aqui em cima ou até aqui embaixo. No gráfico semanal nós temos essa zona de resistência, que é praticamente a mesma aí do gráfico semanal, mas principalmente nós temos esse nível, que esse aqui é bastante importante. Aqui foi resistência, aqui foi suporte, agora o mercado rompeu esse nível e está testando esse nível novamente. Vamos dar uma olhada nisso melhor pelo gráfico diário. Deixa eu diminuir. Aqui ficou um pouco mais. Aqui foi resistência, ok? Aqui foi suporte e agora o preço está retestando esse nível para ver se isso vai funcionar como resistência. E esse é meu ponto principal de interesse para essa semana para o EuroCAD, ok? Deixa eu marcar aqui com a minha
no retângulo amarelo. Isso nos leva à possibilidade de operações de venda. Então, nós já temos uma tendência de queda estabelecida, ok? Queda. E ao longo dessa semana, basicamente, o que eu quero é aguardar e ver se essa zona de resistência vai conseguir segurar o preço e empurrá-lo para baixo, dando talvez oportunidade de venda. Vamos ver o próximo. NZD-JPY, no gráfico mensal, temos essa zona de resistência aqui nesse ponto, e aqui também foi resistência bastante importante. No gráfico semanal aparece a mesma coisa, com alguns detalhes a mais, que temos, por exemplo, essa linha de tendência de alta passando por aqui. Também temos essa linha foi rompida, tínhamos essa que também foi rompida, essa que foi rompida, e agora temos essa. Quando o mercado começa a romper muitos níveis de suporte e de resistência dessa forma, isso é um sinal de possível inversão de tendência, certo? E no gráfico diário, o que nós temos é aqui suporte, resistência, resistência e resistência. Temos também uma linha de tendência de alta que vai dar para ver em H4. Essa linha que passa mais ou menos por aí. Ok? De uma forma similar ao DJPY, a situação aqui não está muito clara. Nós temos, por exemplo, essa aqui era uma zona de resistência. Primeiramente, voltando, né? Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui foi suporte. Tudo isso está em uma linha horizontal, ok? Mais ou menos. Depois aqui foi resistência, ok? Aí o mercado deu um falso rompimento para cima, deu um outro rompimento para cima, ou seja, a tendência é de alta, mas eu particularmente não me sinto muito confortável com relação a esse par. Não, eu vejo um movimento aí não muito certo, não muito seguro, e eu, assim como eu fiz com o DJPY, o NZD-JPY, estou totalmente fora, certo? Deixa eu colocar aqui um sinalzinho, só para ficar aí que esse par está fora da minha lista essa semana. Também temos NZD-USD no gráfico mensal. Temos essa linha de tendência de alta. Logicamente falta aí muitos pips para o preço chegar até aqui embaixo. Não temos mais nada, temos apenas essa zona de resistência aqui. Ok? Funciona como resistência. No gráfico semanal nós tínhamos essa linha de tendência de alta. Também foi rompida. Temos essa zona de suporte também aqui embaixo. Aqui foi suporte e aqui funcionou como suporte. E no gráfico diário nós tínhamos essa linha de tendência de queda. Ok? O mercado deu um rompimento, agora voltou para retestar esse nível e talvez dê oportunidade de compra. Portanto, o que eu espero ao longo dessa semana no próprio gráfico diário é confirmação de alta. Ao longo dessa semana, uma vez que o mercado, vamos olhar um pouco mais a fundo esse preço, aqui foi uma zona de suporte, aqui também foi zona de suporte, formando um fundo duplo. O mercado iniciou o rompimento dessa zona, que aqui atrás foi, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi resistência. Portanto, precisaríamos apenas uma confirmação para que nós tenhamos formação de tendência de alta em vários níveis de preço comece a subir. Tudo isso está baseado nesse fundo duplo do gráfico diário, mas também está baseado nesse, deixa eu tirar um pouco mais, nessa zona de suporte do gráfico semanal. Ou seja, temos a zona de suporte no gráfico semanal. No gráfico diário, o gráfico faz um fundo duplo para a gente. Isso, nesse meio tempo, ele inicia o rompimento da linha de tendência de queda. Ou seja, você pode observar que existe toda uma integração, existe toda uma sequência lógica que nós podemos analisar o mercado. Temos uma zona de suporte no gráfico mensal, vou colocar aqui W1. Temos um fundo duplo no gráfico diário, T1. E temos rompimento da linha de tendência de queda em D1. Tudo isso, logicamente, indica possíveis oportunidades de compra e possível formação de tendência de alta. Certo? Vamos ver o próximo, GBP ao D. Esse nível aqui atrás foi um nível bastante importante.
aqui ele funcionou como resistência, aqui como resistência também, aqui ele deu rompimento, deu uma retração e agora está funcionando, pode funcionar aí como resistência. Se nós olharmos pelo gráfico mensal, nós vamos ver como esse nível aqui atrás foi suporte, aqui como resistência, o mercado agora deu rompimento, uma retração, talvez ele dê uma continuação, ainda não sabemos. No gráfico semanal, nós podemos ver como o mercado rompeu acima da resistência, certo? Aqui foi resistência, o mercado rompeu acima, voltou, talvez a partir daqui ele dê oportunidade de compra. E no gráfico diário, nós podemos ver aí todo o padrão do movimento de alta, ok? Impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração. Pode ser que dê um novo impulso a partir desse momento, certo? Temos linha de tendência de alta nesse ponto e nós podemos ver como o mercado aí até o momento está respeitando essa linha de tendência de alta. Eu estava aguardando, logicamente, que dependendo do rompimento que acontecesse nessa linha, nessa zona de suporte, talvez desse para a gente oportunidade de venda, ok? Em H4 dá para a gente ver, e aqui também temos, caso você tenha interesse, temos essa linha de tendência de alta que o mercado, de queda, desculpa, que o mercado iniciou o rompimento, ok? Então, basicamente, ao longo dessa semana, o que eu espero é confirmação de alta. Vamos ver o próximo. GBP CAD. Esse par aqui. Bom, deixa eu começar do gráfico mensal primeiro, né? Esse ponto foi suporte, depois, enfim, bagunçou totalmente. E temos esse nível que foi resistência. Aqui no gráfico semanal vai dar para ver um pouco melhor, certo? Aqui foi resistência e aqui funcionou como resistência também para o GBP CAD. E para o gráfico diário, o que nós temos foi esse nível que aqui atrás foi uma zona de suporte extremamente importante, resistência, desculpa. Aqui foi resistência bastante importante e aqui funcionando já como suporte. Aqui nós temos uma certa contradição. Esse ponto foi resistência no gráfico semanal e aqui funcionou como resistência também. Ou seja, temos praticamente aí um topo duplo, certo? No gráfico semanal. No gráfico diário, esse ponto foi resistência e a partir daqui pode vir a funcionar como suporte. Ele deu um falso rompimento. Aqui nós tínhamos rompimento, ok? Passou aí vários pips esse rompimento, deixa eu ver exatamente quantos. Algo em torno de 170 pips, mais ou menos. Esse par tem movimentado uma média de 186 pips, o que é um número bastante alto. E, bom, basicamente, lá atrás foi resistência e aqui funcionou como suporte. Para essa semana, basicamente, o que nós podemos procurar? Bom, no gráfico de 4 horas, temos essa linha de tendência de queda que o mercado aí iniciou o possível rompimento. Okay? Na verdade, temos aqui um canal de queda em H4. O que eu espero para essa semana, então, é confirmação de alta de forma similar ao... confirmação de alta de forma similar ao GBP AUD. Vamos dar uma olhada no GBP NZD. No gráfico mensal, temos algo bastante interessante, que é essa zona de resistência aqui embaixo, certo? Não temos mais nada fora isso. No gráfico semanal temos essa linha de tendência de alta que passa por aqui. Tínhamos várias outras, mas a inclinação do mercado veio mudando recentemente, rompendo aí vários níveis, várias linhas de tendência de alta, de queda, etc. Ok? E no gráfico diário nós podemos ver aqui, deixa eu reajustar isso aqui melhor. Às vezes, ou quase sempre, né, acontece isso. Você traça a linha de tendência de alta, de queda, e quando você muda de período, ela se desconfigura. Ok? Bom, mas enfim, o preço acabou de tocar nessa zona, nessa linha de tendência de alta do gráfico diário,
tínhamos também essa zona de suporte, o mercado não chegou a tocar nessa zona de suporte, e a partir daqui ele começou a se movimentar aí para cima, certo? Fazer um movimento de alta. Para essa semana, o que eu espero basicamente é, vamos lá, confirmação de alta. Ok? Uma vez que esse nível for suporte e pode vir a funcionar como suporte novamente, dando possíveis oportunidades de compra bastante interessantes para o GBP NZD. Também temos o NZD-CAD no gráfico mensal. Temos esse topo duplo. No gráfico semanal aparece a mesma coisa. E também temos essa linha de tendência de alta. Nesse ponto aí, funcionando perfeitamente. E no gráfico diário aparece também o topo duplo. Aqui foi resistência, o mercado tocou, deu uma retração importante. Também temos uma linha de tendência de alta que passa mais ou menos por aqui. Ok? Basicamente para essa semana, o que pode se esperar é, se o mercado cair, talvez isso aqui pode gerar oportunidade de compra. Portanto, o meu ponto principal de interesse é a linha de tendência de alta. Certo? A direção é de alta, mas temos que ter cuidado aí com a resistência do gráfico semanal. Certo? Acredito que essa informação é bastante importante. Se o mercado tocar aqui, a partir daqui der a oportunidade de compra, é interessante, muito interessante, fechar antes do preço tocar em 0,9630, mais ou menos aí, que é a zona de resistência do gráfico semanal. Também temos o ouro. No gráfico mensal, nós podemos ver como o mercado deu esse impulso gigantesco, fez uma máxima lá em 2011. Depois de 2011 para cá ele veio caindo, fazendo topos e fundos mais baixos, etc. Agora está em uma certa lateralidade que nós podemos marcar como sendo esse ponto aqui. No gráfico mensal aparece a mesma coisa e também temos uma linha de tendência de queda nesse momento, certo? E no gráfico diário nós temos aí, vou aumentar um pouquinho aqui, o preço se aproximou bastante dessa zona de suporte e depois começou a subir novamente, certo? Nós temos todas as características aqui no gráfico semanal, vai dar para ver um pouco melhor. Nós temos todas as características aí de um canal de queda meio preguiçoso, na verdade. Ok? Dá pra gente ver. Temos aqui impulso, retração, aí novo impulso, retração, agora deu novo impulso. Caso o mercado retraia um pouco mais, pode ser que dê outra oportunidade de venda, uma vez que a tendência é de queda predominantemente. Então, a tendência aqui é de queda. Certo? Deixa eu colocar isso aqui de um jeito diferente que vai ficar melhor. Canal de queda. Canal de queda no gráfico diário e no gráfico semanal. Ok? E por último nós temos a prata. Não sei se alguém negocia a prata aí, mas tivemos um movimento bastante similar ao ouro. Aí existe uma certa correlação. Em 2011 também foi a máxima. Depois começou esse movimento de queda bastante importante. E não temos nenhum ponto aí extremamente muito interessante aí para o gráfico mensal. No gráfico semanal, esse ponto foi um suporte muito importante, e aqui também no final de 2014 foi uma zona de suporte. Ok? Nós podemos ver claramente como o mercado iniciou o movimento de queda com impulsos, com movimentos bastante acentuados, depois foi perdendo um pouco da força e etc, e agora está bastante mais calmo. Em outras palavras, ele veio fazendo isso aqui, esse movimento. Isso pode significar, talvez agora um pouco de lateralidade, depois uma possível retração, aí, um possível movimento de alta. Ok? E no gráfico diário, primeiramente, deixa eu marcar aqui, temos várias linhas de tendência de queda, essa, vários níveis. Esse aqui é um nível também, não muito importante, porque acabou de se formar. E temos outros níveis mais intermediários, mais para o lado de dentro, como por exemplo, essa zona de resistência. No gráfico diário, basicamente o que nós tivemos foi um fundo duplo aí no final de 2014 até agora, mas a tendência continua sendo, a direção principal continua sendo de queda. Ok?
Certo? Bom, e com isso nós concluímos esse nosso vídeo. Falei de, se eu não estou enganado, vai ser aí 25, 26 pares, incluindo ouro e prata. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Toda semana eu estou postando um vídeo mais ou menos parecido com esse. O formato, a estrutura do vídeo é mais ou menos parecida. Às vezes fica um pouco diferente, ok? Até porque eu não tenho script nenhum, absolutamente nada. Eu abro o par e vou falando exatamente o que eu estou vendo no momento. Logicamente, o mercado se trata exatamente disso, ok? Você consegue ter um script, com certeza, que se chama Trading Plan. Inclusive, se você não tiver, eu te recomendo fortemente que você elabore, que você crie, tenha um Trading Plan. Mas, dentro do mercado, na situação, quando o mercado está aberto, você precisa seguir o seu script, mas isso está totalmente... não é improvisação, mas é algo bastante dinâmico. Okay? Isso que eu queria dizer. Inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, mande para os seus amigos, compartilhe, deixe seu comentário, seu feedback é bastante importante. E um lembrete para quem negocia aí, para quem faz day trade, para quem negocia a abertura de Londres. Amanhã, essa noite exatamente, muda o horário em Londres, certo? Para quem está no Brasil, no caso eu que estou na zona horária aí do horário de Brasília, o mercado estava abrindo, até semana passada, estava abrindo às 5 horas da manhã. E a partir de segunda-feira ele começa a abrir às 4 horas da manhã. Portanto, prepare-se para isso, principalmente se você faz day trade. Se você negocia nos períodos mais longos, isso não influencia praticamente nada. Okay? Logicamente influencia porque praticamente todas as sessões elas mudam um pouco o horário, movimenta um pouco, mas isso é absolutamente normal. Então, prepare o seu relógio. Amanhã, por volta das 3h20 mais ou menos, eu já estou acordado, gravando o vídeo do canal de análises para day trade, para abertura de Londres e day trade, que nós negociamos principalmente a estratégia da abertura de Londres e os pares relacionados com o dólar. Ok? Sinta-se livre para me mandar um e-mail, se você assim quiser, me adicionar no Skype, compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.